conversando com você sobre essa fala que pode parecer um pouco contraditória de Donald Trump fechar, bloquear o Estreito de Hormuz, sendo que nos últimos dias, últimos meses, ele vem falando sobre a abertura, né? Sobre a abertura desse estreito, que é esse canal importante por onde passa petróleo para o mundo inteiro. A gente está falando de bloquear especificamente petroleiros que são aliados do Irã, de países aliados, e também de bloquear a passagem do próprio petróleo iraniano. Como é que a gente pode observar o que Trump está ameaçando nesse momento? Ju, muito boa noite a você, todo mundo que está com a gente aqui neste domingo na CNN. Essa ameaça de Donald Trump tenta afetar e prejudicar o regime iraniano, porque as embarcações, o relato que existe atualmente é que as embarcações que têm passado pelo Estreito de Hormuz ao longo dos últimos dias têm pagado um pedágio de alguns milhões de dólares ao governo iraniano como contrapartida por poder passar naquela região, naquele braço de água que hoje está efetivamente funcionando mais ou menos com 10% do seu fluxo. Os últimos dias mostraram um fluxo de embarcações de cerca de 10%. Então, quando o Trump ameaça interromper completamente o tráfego de embarcações por ali, ele não está pensando no petróleo, ele está pensando em, de alguma maneira, prejudicar Teherã, de prejudicar a linha de receitas ali, o dinheiro que está entrando para o governo iraniano. Então, de fato, ele conseguiria prejudicar o regime iraniano? Sim. O problema é o passo seguinte. Porque quem compra o petróleo que hoje está passando pelo Estreito de Hormuz? Quando a gente observa os dados históricos, o grande comprador do petróleo e dos derivados que passam por ali é a China. 37% de todo o petróleo que passou por ali no primeiro semestre do ano passado teve como destino a China. Então, Trump está comprando uma briga com a China e também com outros países. Então, 14% do petróleo vai para a Índia, 12% vai para o Japão. Índia e Japão são aliados históricos dos Estados Unidos, assim como a Coreia do Sul, que é destino de 12%. Será que Washington está disposta a comprar uma briga com Tóquio, com Seul, com Nova Delhi, com a China? Entendo que até sim, mas e com outros países dessa região? Então, o efeito inicial desta interrupção do fluxo de embarcações ali prejudica, sim, o Irã. Mas, ato contínuo, quem vai ficar sem petróleo são os compradores. E os compradores, em sua grande maioria, estão lá na Ásia. Ora, Naka, a gente veio conversando ao longo dessa semana sobre um certo alívio no mercado de petróleo depois do anúncio desse cessar-fogo, um cessar-fogo frágil, como trouxe aqui Priscila Yazbek, mas que de alguma forma amenizou os ataques ali sendo feitos ao Irã. E agora, o que a gente pode projetar? Porque investidores estavam até ansiosos, mas numa expectativa positiva sobre que pudesse sair do Paquistão de acordo. Agora a gente tem os dois lados dizendo, olha, a gente não chegou a nenhum ponto de consenso. E agora o mercado como é que deve abrir nessa semana? Com frustração, com muita frustração, porque havia sim a esperança de que um acordo pudesse ser costurado, minimamente costurado, ou pelo menos as bases de um acordo pudessem ser costuradas, e o que se viu foi uma tentativa, sim, 21 horas de reunião, não é nada desprezível, mas as partes voltaram para suas casas sem nenhum tipo de avanço. Então, isso efetivamente é um sinal, e os analistas estão dizendo nesta noite de domingo que sim, o mercado do petróleo que abre daqui a pouquinho, no final da noite, no horário de Brasília, já quase madrugada no horário europeu, no começo da madrugada no horário europeu, deve começar o dia com uma elevação do preço, porque não há definitivamente nenhuma indicação de que no curtíssimo prazo a gente pode ter um cenário positivo para o fim da guerra. Pelo contrário, esta ameaça de Trump de interromper completamente o fluxo ali diminui ainda mais a oferta de petróleo pelo mundo e, na verdade, se você pensar do ponto de vista estratégico, talvez Trump esteja pensando, olha, vou interromper o fluxo do Estreito de Hormuz, aí o petróleo vai subir ainda mais, os países compradores vão reclamar e talvez o Irã tenha algum interesse em voltar a negociar.
Pode ser que sim, mas pode ser que não também, porque Pequim pode reagir contra Washington e não pedindo para Teherã abrir o estreito, reabrir as negociações. Então, a ver os desdobramentos das próximas horas, porque essa decisão de Donald Trump pode colocar novamente novos nomes, novos países, entre eles a China, no meio dessa briga.